Quando a gente começou com o projeto Pata do Macaco, ele na verdade nem era a pata do macaco, era outras coisas, mas acabou que a gente gostou do texto e a gente decidiu fazer. A gente pegou a história e aí ela vai ser original, ela vai ser exatamente igual, vai ser adaptada, como é que vai ser? A gente optou por uma adaptação baseando muito no conto. A gente encontrou outras adaptações para média e curta-metragem desse conto, mas eram, posso dizer, muito superficiais. Elas só tinham o tema como modelo. Nós seguimos o conto, tentamos seguir mais ou menos à risca, se pode dizer assim. Os personagens, os mesmos personagens. Algumas mudanças em decorrência das necessidades, do nosso desejo enquanto roteirista, sempre com o objetivo de alcançar um melhor resultado no produto audiovisual. Cada coisa que está nesse vídeo foi planejada com antecedência. Quando a gente sentou para fazer o roteiro, nós pensamos: que palavra que é legal colocar aqui? É essa? Não. É essa? Não. E a gente ia testando, ia interpretando, ia moldando o texto de modo que, quando a gente passasse para o vídeo, ela ia ficar, talvez não ficasse perfeita, mas ficasse exatamente do jeito que a gente queria. A gente colocou uma quebra no tempo real, no tempo correto, no tempo cronológico do conto. Que tornasse a história mais interessante. Quando você tira algo do meio literário e passa ele para o meio cinematográfico, você tem que fazer esse tipo de adaptação, porque senão seria simplesmente uma história filmada, uma história gravada, e não é essa a intenção. A intenção é transpor da literatura para audiovisual. Mas sem perder o contexto. Como seriam os personagens, como seria viver naquela cidade, naquela casa, naquela região, zona rural, o perfil de cada personagem. Então a gente, no processo de adaptação, fomos já criando e moldando cada personagem de acordo com os atores que nós já havíamos escolhido. Passada a parte da adaptação e a confecção do roteiro, nós começamos a compor a equipe técnica que ia com a gente, partindo do princípio que nós três não conseguiríamos fazer essa produção. Ao todo nós éramos em 12 pessoas, cada um com sua função, desde a maquiagem, a parte cenográfica, direção. Pensando na viabilidade do projeto, nós tínhamos uma locação, e a partir dessa locação tudo foi feito em cima disso. Nós pensamos como seria a estrutura. No conto, é um lugar frio. Nós trocamos para a região tropical, que é o que faz parte do nosso contexto. E logo a estrutura da casa. Não era uma casa muito carregada. A família não tinha muitas posses, mas também não era pobre, mas era um lugar distante, como falava no conto. Nós fomos para uma casa que ficava numa chácara, que ficava na Estrada da Chapada, no quilômetro 10, então era bem afastado da cidade. Então tudo nós nos organizamos para não ter que voltar para Cuiabá. Nós trouxemos para a realidade e que a gente tinha a oportunidade de fazer, porque nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos verba, foi tudo na raça e com equipamentos da faculdade. Bem, encerrada a pré-produção, partimos para a produção, propriamente dita, do vídeo, e às 5 da manhã do sábado estávamos no cemitério, gravamos em duas horas de gravação, foram aproximadamente 2 horas de gravação, mas aí você conta com trânsito de pessoas, enfim. Saímos de lá por volta das 11 horas e fomos para a chácara. Quando nós chegamos na chácara, após o almoço, a técnica iniciou o seu trabalho, montagem de cenário, iluminação,
pessoal da direção de arte, direção de elenco com o elenco, figurino, maquiagem. Iniciamos as gravações por volta das 16 horas com a cena do café da manhã. Em sequência, gravamos a cena da chegada do advogado e depois do primeiro pedido. Depois gravamos a sequência do jantar, a chegada do sargento. Essa acho que foi a sequência mais longa, que é a recepção do sargento, o jantar e o pós-jantar, onde o sargento apresenta a pata e o pai pede a pata. Enquanto isso, a maquiagem já foi produzindo à mão, né? A mão no caso do filho que volta. Ela entra como um pensamento do pai, imaginando o quão horrendo o filho teria voltado. Em seguida, já partimos para a cena do quarto, à noite, né? Marido e mulher, a mulher atormentada por pensamentos do filho e o marido também arrependido por ter, de certa forma, causado a morte do filho. E aí foi essa cena, isso aí já era 4 da manhã. Terminamos as gravações por volta de 5:30 da manhã. E aí começou o trabalho, desmontar o circo e guardar e voltar para casa. Bom, o processo de criação daquela mão foi muito interessante. Nós contamos na equipe nós tínhamos na maquiagem o Johnny e a Nariel. Trabalharam super bem, foi um trabalho muito bom. E eu particularmente nunca tinha visto aquela técnica empregada para aquela finalidade. Foi o que? Ele usou gaze e para dar aquele efeito de pele, carcomida, chiclete mascado. Então estávamos todos no set mascando o chiclete por volta de 15 segundos e devolvendo num potinho para que ele pudesse colar o chiclete na mão e esticar. Ele colava e esticava, ia cruzando aquilo. E depois ele usou também um pouco de pó de café para dar um efeito de terra preta. Usou terra também. Nós optamos por usar um dublê ao invés do Celso, pois a gente já estava trabalhando com ele em outras cenas e a mão a produção daquela maquiagem demandava muito tempo. Então não tinha como esperar ele acabar de gravar para começar a maquiar. Então já usamos um dublê que foi o Leonardo. E o resultado foi esse que vocês viram. E eu acho que ficou muito interessante, ficou muito verossímil, se pode assim dizer, embora eu nunca tenha visto uma mão carcomida de um morto.